muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. João capítulo 6, versículos 66, 67 e 68. Palavra de sabedoria, quando a decepção com os homens tenta roubar a sua fé. Eu vou te explicar aqui o que se passou nesse texto, mas quero chamar a sua atenção. Chamar a atenção do querido ouvinte que me acompanha aqui nesta manhã de paz. E falar sobre um mal muito grande que acontece no meio da igreja. E falar sobre uma dor que muita gente sente, mas que nem sempre a pessoa tem coragem de dizer. Que é a dor de se decepcionar com alguém que era referência espiritual. Alguém que você olhava para aquela pessoa e dizia assim, essa pessoa me inspira, essa pessoa é um exemplo, essa pessoa que me aproxima de Deus, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Isso pode ser um pastor, um amigo, um líder, um cantor, uma missionária, um pregador, enfim, uma pessoa que ajudou você no início da sua caminhada com Deus. Só que um dia você se decepciona. Um dia aquela pessoa falha e falha feio. Um dia aquela pessoa, ela comete algum tipo de atitude que machuca, uma incoerência, uma queda mesmo, um pecado. E a pergunta que vem para todos nós é, em quem eu vou confiar a partir de agora? Se aquela pessoa que eu coloquei todo o meu coração nas atitudes dela, de inspiração, como homem de Deus, como mulher de Deus, agora é aquela pessoa que dava tantos frutos, que dava um testemunho lindo. Ela cometeu isso. Quem mais eu vou confiar? Olha, eu fiz essa pergunta recentemente. Pessoas que eu tinha como referência e me decepcionei em algumas áreas. Eu sei que isso demonstra um tipo de maturidade muito grande. Eu reconheço e por isso eu meditei muito nas Sagradas Escrituras para trazer essa palavra para você hoje. Algumas coisas que eu tomei conhecimento e eu fiquei muito triste. Né? Fiquei muito triste porque eu tenho meus princípios, tenho os meus valores. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu erro muito, 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 muito e muito mais até do que essas pessoas que eu admiro. Mas eram coisas que eu não esperava. E eu perguntei, eu disse, e agora, Deus, em quem mais confiar? Porque se essa pessoa que é referência, se essa pessoa que é tão frutífera, se essa pessoa que eu matava e morria por ela, se ela errou dessa forma, em quem que eu posso confiar? Será que era tudo mentira? Será que ainda há um justo sobre a terra? Porque eu já estou descartada. Só que aqui a palavra de Deus, ela nos dá respostas. E ela dá resposta para você, amada, amado do Senhor. Para você parar de ficar se decepcionando com as pessoas e deixando isso abalar sua fé. Porque o inimigo, ele usa da sua astúcia e dessas ferramentas para tirar você da presença do Senhor. O inimigo, ele usa dessas ferramentas para tirar muitos da igreja, do convívio com os santos. E eu conheço muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Afastados. Porque se decepcionaram com alguém que antes era uma referência espiritual. Aí João, no capítulo de número 6, Deus ele nos traz uma cena muito forte. Eu li aqui, mas eu quero explicar para você de uma maneira rápida e simples. Muitos milagres, multiplicado pães, alimentado pessoas, multidões no deserto. Muita gente estava seguindo Jesus, mas aí chega um momento que Jesus ele começa com uma palavra mais profunda. Você sabe que Jesus ele chegava, por exemplo, se o teu olho esquerdo te faz pecar, você arranca o seu olho e joga fora. Se tua mão direita te faz pecar, você pega, corta sua mão e arranca sua mão fora. Aí o povo que estava perto de Jesus, no oba-oba, só por curiosidade, começou a dizer, não, eu não quero ver esse negócio não, essa palavra não é boa não. Foram abandonando Jesus. Foram deixando Jesus no meio do caminho e aquela multidão grande foi diminuindo, mas os 12 estavam lá. E aí Jesus percebe que ele estava agora sendo desprezado por conta da dureza do ensinamento. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês? Vocês vão acompanhar esses que estão indo embora? Vocês também acham esses ensinamentos duros?
Vocês também vão me rejeitar por conta do que eu prego? Aí Pedro responde logo. Pedro dá aquela resposta para Jesus. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra, ou só tu tens a palavra da vida eterna. Pedro, ele não disse assim, Senhor, eu fico porque todo mundo é perfeito. Eu fico porque nunca ninguém vai me decepcionar. Não. Ele disse, Senhor, eu permaneço na palavra, no evangelho, porque eu estou contigo, porque eu estou em ti. E este é o segredo, é quando a gente admira pessoas, se inspira pessoas, mas a nossa alma está firmada em Jesus. E Pedro, ele está dando esta lição. Ele está dizendo assim, olha, eu entendo que o homem é falho e eu não posso deixar Jesus por conta das falhas humanas. Eu não posso me decepcionar com os homens ao ponto desta decepção abalar a minha fé em Cristo. Primeira coisa que você tem que aprender, amado, amada, é que você pode, e até deve, eu poderia dizer, admirar as pessoas. Admirar, mas você não pode colocar ninguém no lugar de Jesus. Admire, porque é bonito ter referência. E eu estou falando isso porque vejo que muitas pessoas começam agora até a colocar homens acima de Jesus. Conheço pessoas que são tão apegadas a profetas que antes de pedir uma resposta a Deus, vão pedir ao profeta. Que não sabem se ajoelhar e conversar com Deus e desenvolver um relacionamento de intimidade, mas vão buscar uma resposta através do profeta, do líder, do missionário, do pastor, do obreiro, da cantora. Você está entendendo? Admire as pessoas, se inspire nas pessoas, mas não coloque ninguém no lugar de Jesus. Porque um dia aquela pessoa vai errar e você vai saber. E a tua fé não pode ser abalada por conta disso. Podemos ter referências e Paulo, certa vez ele disse em 1 Coríntios 11:1, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele disse assim, olha, você só vai me imitar porque eu imito Cristo. Porque as minhas atitudes não era para você imitar não, mas como eu imito Cristo, eu tenho a segurança para dizer a você que você pode me imitar também. Porque eu estou imitando o comportamento de Jesus. Você está entendendo? O problema, meu amado, minha amada, começa quando a pessoa deixa de ser uma inspiração e vira ali um fundamento. Você está fundamentada naquela pessoa. Se ela está firme, eu estou firme. Se ela cair, eu caio. Se ela está feliz, eu estou feliz. Mas se ela está triste, eu também estou. Então, essas pessoas, elas podem te inspirar. Elas podem ser instrumento. Mas elas não podem ocupar o lugar de Jesus. Porque senão vai doer. Senão vai abalar a tua fé. Senão você vai ter as suas estruturas abaladas. E isso compromete a tua caminhada com Deus. Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço. Eu posso honrar pessoas, amar pessoas, respeitar pessoas, imitar o comportamento de pessoas se o comportamento for semelhante ao de Cristo, sim. Mas eu preciso lembrar todo dia que a carne falha, que o homem erra, que o homem decepciona. Só quem permanece é Jesus. Essa palavra chega para você. Você que deixou sua fé se abalar por conta do erro de alguém. Alguém que você olhava como um exemplo, como uma referência. E você disse, se essa pessoa, ela faz isso, em quem mais eu acredito? Em quem mais? Será que tem um justo sobre a terra ainda? Só Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O homem falha. Talvez hoje você me assista. Eu, Clarissa Técio, deputada federal, a mulher mais votada do Nordeste. Radialista, cristã. Você me acompanha na minha jornada parlamentar, talvez você admire alguma coisa, mas eu já te adianto, eu já antecipo para você. Vai ter uma hora que você vai me ver fazendo alguma coisa que você vai dizer, meu Deus, será que a gente pode confiar em mais alguém? Irmã Clarice, se você vive em pecado, eu vivo lutando contra o pecado todo dia. Mas vai ter uma hora que eu vou falar uma coisa que você vai se entristecer.
Ou vai ter uma hora que alguém vai dizer uma coisa sobre mim que eu não falei e que a pessoa interpretou mal, ou que a pessoa realmente está querendo desgastar a minha imagem. Será que isso vai abalar sua fé? Talvez você olhe para o seu pastor e você veja seu pastor um grande homem de Deus, tem mais de 200 igrejas, é um líder espiritual, é poderoso, é um homem que você olha e que vê que é um ótimo pai, um ótimo marido. Uma hora você vai saber de algo sobre ele que vai te machucar. Será que ele é o teu fundamento? Será que você vai deixar a tua fé ser abalada? Será que ele vai representar a tua fé? Você está entendendo que Deus está falando com você? Admire as pessoas, mas não coloca ninguém no lugar de Jesus, não. Quem vai embora por causa de homens talvez ainda não entendeu quem é Jesus. E essa é a segunda verdade que eu aprendo nesta palavra. Estou falando sobre quando a decepção com os homens tenta roubar a sua fé. Primeiro, a gente aprendeu que a gente tem que admirar as pessoas, mas não colocar ninguém no lugar de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo é que quem vai embora, ou quem deixa Jesus, ou quem abandona a igreja por causa dos homens, talvez não entendeu ainda quem é Jesus. Eu li João 6 e eu vejo os discípulos indo embora. Não entenderam quem é Jesus. Eles tinham visto milagres, tinham recebido pão, tinham ouvido a palavra. Mas chegou uma hora que eles disseram, isso aqui é muito duro, não quero. Mas Pedro e os discípulos sabiam que era Jesus. Jesus perguntou para eles, e vocês? Vocês não querem ir também não? Aí Pedro respondeu, Senhor, só tu tens o que eu preciso. Só tu tens o que a minha alma precisa. E eu estou com o Senhor. Eu estou com o Senhor até o fim. Aleluia, aleluia. Amado, amada do Senhor. Jesus não é uma instituição. Jesus não é uma igreja. A tua fé não pode estar condicionada a isso. Ah, eu me decepcionei. Então eu agora saio da igreja porque eu não consigo conviver com aquelas pessoas cheias de defeitos. Você não pode esquecer que a igreja, ela é um hospital. E o hospital está cheio de quê? De pessoas enfermas, doentes. E as pessoas doentes é que buscam o tratamento. E Jesus, ele disse que veio para os enfermos, os doentes, os que precisam dessa cura. Então entenda que ali existem várias pessoas cheias de traumas, cheias de mazelas espirituais, cheias de defeitos, cheias de defeitos vamos dizer, de caráter, de personalidade, que entendem as suas falhas, os seus defeitos e buscam em Cristo essa renovação. Só que essas pessoas juntas é um desmantelo, não é fácil. É tanta coisinha pequena que nos entristece, que nos afasta de Deus pouco a pouco e resulta no afastamento da igreja, da instituição. Então entenda. Muitos se desviam ou se afastam ou esfriam na fé porque confundem, entenda isso aqui, Jesus com as pessoas que falam de Jesus. Ou confundem Jesus com o Jesus que as pessoas apresentam. Então veja o tamanho da minha e da sua responsabilidade. Nós precisamos entender que o Jesus que nós falamos e testemunhamos, muitas pessoas vão absorver esse Jesus. Então represente Jesus da melhor maneira e pregue sobre o Jesus correto. Tem gente que só sabe pregar usos e costumes, tem gente que só sabe pregar ira, ódio no microfone, para colocar um irmão de uma denominação contra o outro, para dizer o irmão que usa tal roupa, eu não falo com ele, eu não dou a paz do Senhor, não apresento na minha igreja. Se o irmão for pastor em tal igreja, na minha igreja ele não é pastor. Esse é o Jesus que muitos apresentam. Então muitos acabam tendo a sua fé distorcida e se afastando do evangelho, entenda. Isso não pode, não deve ser um motivo para você se afastar, porque você tem maturidade espiritual. Agora eu estou dizendo que muitos reconhecem dessa forma. Entenda a sua responsabilidade, mas você não. Ainda que o pastor pregue desse jeito,
Ainda que muitos falem sobre um Jesus que não representa o Jesus que está na Bíblia. O Jesus que é amor, que é justiça, que é perdão, que é salvação. É o Jesus que tem bondade, tem misericórdia. Ainda que muitos não representem o verdadeiro Jesus, mas você precisa falar como Pedro. Ele falou: Senhor, para onde mais eu vou? Eu não vou me desviar não. Eu não vou sair da igreja não, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Fulano caiu. Cicrano caiu. Eu me decepcionei com Beltrano. Mas Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Que Jesus seja o centro da tua vida. A Bíblia, ela diz lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A Bíblia não diz olhando firmemente para os homens. A Bíblia não diz olhando firmemente para os líderes. A Bíblia não diz olhando firmemente para a pregadora, a cantora, a missionária, o profeta. Não! A Bíblia diz olhando firmemente para, diga comigo, Jesus. Talvez você tenha até dito, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse capaz disso. Eu nunca imaginei que essa pessoa fosse fazer assim. Isso mexeu comigo, isso me entristece muito, eu sei o que é isso e eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Dizer, a gente confia mais em quem agora? Mas escute, que a sua fé não seja atingida ali. Deus está providenciando essa palavra nessa manhã, porque Ele quer te ver crescer. Então vigia, meu amado, vigia, minha amada, dependa mais de Deus e menos dos homens. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Não deixe a decepção com os homens roubar a sua fé. Guarda essa palavra no teu coração. E se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você gostou dessa palavra, curte, comenta e compartilha para alcançar mais pessoas. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe